poesia tem uma função lá. Do contrário, as pessoas não iam ler poesia, os poetas não iam fazer poesia. Ela tem alguma utilidade, mas confesso que eu não sei dizer que utilidade assim, objetiva é essa. Né? Ela se justifica porque o ser humano sempre quer criar uma leitura das coisas, da realidade, que não seja aquela leitura, como diz o João Cabral de Melo Neto, baseada nas palavras dicionárias, das palavras do dicionário. Então, eu acho que ela entra nesse quadro assim, óbvio e intuitivo de que a gente não está satisfeito na maneira como a gente descreve o mundo e sempre cria uma nova maneira de apresentar, de discutir as coisas que estão no mundo de uma outra maneira. Não viajo muito nessas... Não fico me questionando muito sobre isso. Não me questiono muito sobre isso atualmente. Por quê? A utilidade da poesia. E um dia ela me chamou, vem aqui, senta aqui, agora tu vai ouvir os poemas que eu tenho feito, que eu fiz. E ela leu para mim vários poemas, ou disse. Aquilo para mim não tinha fim, né? Foi um inferno aquele momento. E eu odiei tudo que aconteceu naquele momento. Não gostei dos poemas, não gostei do jeito que a minha mãe lia os poemas, não era a voz de manhinha, não era a voz da mãe que a gente conhece, né? Porque inclusive a gente aprende o idioma, aprende os primeiros afetos, a gente aprende através da mãe, do mamar, do seio materno, aquela coisa toda, a língua materna. Né? Mas aquilo foi um horror para mim. Não era a minha mãe. E eu fiquei com essa impressão, para mim a poesia era uma coisa chatíssima. Né? Anos depois, eu estava um pouco mais velho, e aí também, mas aí a minha mãe teve um papel importante, primeiro pelo choque, e depois porque ela me passou um livro do Neymar de Barros, um poeta completamente kitsch, né? Cujo nome acho que era um dos títulos, acho que dos títulos mais famosos da obra dele, que é Deus Negro. Aí eu li aquele livro, fiquei espantado, aquela coisa. E assim eu comecei a ter o primeiro contato. Mas quando eu comecei a escrever mesmo, de um modo assim mais intenso, foi a maioria dos jovens, eu tinha 14 anos ou 15, foi porque eu estava apaixonado, né? Uma guria. E eu comecei a escrever poemas. E foi assim que a coisa começou. Mas eu, tirante essas anedotas, mais ligadas à minha biografia, à vida, assim, à memória, digamos, afetiva, eu considero, assim, em termos profissionais, assim, de decisão, eu quero fazer poesia, quando eu comecei a ler a poesia do Manuel Bandeira. Aí que eu comecei a pensar seriamente em fazer poesia. Porque aí, para mim, eu achei aquilo muito legal, adoro até hoje. Para mim, é o maior poeta brasileiro de todos os tempos, eu sempre falo isso nas minhas oficinas. E já tem alguns alunos meus que eu consegui convencê-los disso. Eles, uns e outros começam reticentes, assim, não pode ser, tem o Drummond, tem o Cabral. Aí eu, mas olha só, lê esse poema aqui, lê essa obra aqui. Passado algum tempo, eles acabam concordando comigo. Mas, sem brincadeira, eu acho um grande poeta, e até hoje eu releio ele. Mas foi com ele que eu tive esse impulso para continuar a fazer poesia, e foi um amor correspondido. Não é positivo, nem é... Não vou dizer que é negativo, mas digamos, a lógica, né, do mercado editorial, do mercado, do capitalismo mesmo. Né, o Leminski, claro, ele começou a ficar mais reconhecido justamente também porque há uma devoção com os trigêmeos vocalistas, os poetas concretos, e ele foi um cara que, de uma certa maneira, adotado por eles, né, eles referendaram a obra do Leminski, e ele vem crescendo nessa onda também, porque junto com a questão de ser da poesia marginal, que também conforme a tua experiência, a minha também foi assim, a gente vivia esse espírito, né? Ele se ligou a músicos legais, o Itamar Assunção, ele fez letra de músicas para compositores, o Caetano gravou uma música dele, ele virou mesmo, eu acho que ele é o primeiro poeta brasileiro que entra no mundo pop, assim, né? Parece que a cultura pop também absorve Paulo Leminski. Eu acho que ele é resultado disso. E, de fato, e como ele se tornou um best-seller também, né, há poucos anos, né, com o livro dele, com essa reunião. E aí a gurizada mais jovem, que não precisa, não se pode também cobrar
uma espécie de conhecimento de um repertório de uma maneira mais profunda por parte deles, estão absorvendo isso, né? Mas como eu falei antes, tem que para o poeta mesmo, um sujeito que quer fazer poesia com mais rigor, rigor, não precisa falar rigor, porque rigor lembra rigor mortis, né? Mas mais interessado em fazer poesia de um modo menos fácil, digamos assim, eu acho que ele complica, porque o Leminski passa a impressão de que é fácil fazer poesia. Ele tem até aquele verso, né? Inverno, primavera, poeta é quem se considera um haikai, né? Então basta eu me considerar poeta. No fundo, essa é a promessa que ele faz no poema, né? Basta eu me considerar poeta, que eu me considero, né? Ou também tem a questão de se considerar, se pensar sobre si mesmo, né? Tem essa acepção também do verbo considerar. Mas ele tem uma facilidade envolvida na visão que ele tem assim, de poesia. A própria iluminação súbita do haikai, aquela coisa toda. É quase que a gente é levado, conduzido por uma força, né, exterior ao que quer que seja, fazer o poema ser um poeta. Então é isso que eu acho que pode criar um problema, né? Tem aquela máxima do Paul Valéry, hesitação entre som e sentido. A minha poesia é um pouco uma hesitação entre poetas como Mallarmé e poetas como Mayakovsky, como o Pound, sem julgar o Pound como fascista, que o Pound também teve uma atuação política, mesmo que eventualmente ele tivesse esse namoro com o fascismo. Eu até digo que geralmente quem critica o Pound pelo fascismo é porque não gosta da poesia dele. Aí aproveita esse troço, essa experiência frustrada e frustrante dele para diminuir a importância dele, mas ao contrário, é um grande poeta. Mas eu acho de fato que não se pode mais fazer uma poesia pó de arroz, né? Aquela poesia que alguns poetas na década de 90 fizeram, acho, aqui no Brasil. E tem um que eu acho que para mim era modelo desse tipo de teatro, que era o Caleta Azevedo. Para mim, aqueles poemas dele eram poemas que eu chamo de poesia pó de arroz. Isso é até uma expressão usada, acho que pelo Pound também, não sei. Que é uma poesia afetada, né? Ou que eu chamo de poesia poeticamente correta. Conhece todas as referências, conhece toda a tradição poética e lança a mão de um virtuosismo técnico para mostrar, olha só como eu sei fazer poesia, sem as mãos, né? Ele é criança que anda de bicicleta sem as mãos. Isso que eu acho um problema. Acho que um tipo de fazer poesia assim, para mim, acho que não tem mínima relevância hoje em dia. Eu acho que o poeta também tem que dizer coisas contundentes com relação à sua relação na interação com a sociedade, com as questões políticas. Eu acho importante. E isso, para mim, foi amadurecendo com relação ao meu contato, que é também um tanto áspero e conflituoso, às vezes, com a literatura negra. Porque eu acho importante, isso aparece, essas discussões aparecem nos meus poemas, porque faz parte da minha experiência, né, como pessoa, como negro no Brasil, enfrentar e me deparar com preconceito, com racismo. Então, por que isso não iria aparecer na minha poesia? Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu procuro fazer poesia. Né? Se eu quiser me movimentar numa área mais atuante, de mudança social, eu vou fazer política mesmo, em termos práticos, entrar num movimento, numa ONG, fazer o que quer que seja, ou me candidatar a um cargo eletivo. Mas, na minha condição de poeta, eu faço um poema, tento fazer o melhor poema possível, dentro das minhas condições, mas esse meu poema não vai ficar a reboque de uma tese, de uma ideia exterior a ele. Há uma produção, há escritores e poetas negros escrevendo, fazendo, mas assim, uma poesia negra, como a gente podia dizer, existe a poesia barroca, existe a poesia, pensar em termos de estilo, né? Não, isso não tem uma variedade de linguagem, tem poetas de todas as maneiras e dicções bem conflitantes, inclusive, dentro desse projeto, dessa perspectiva de uma literatura feita por negros. Quem estuda isso e quem trabalha na perspectiva de tentar definir o que é a literatura negra são os acadêmicos, professores de literatura. A literatura feita pelos negros no Brasil ganhou um espaço tremendo na academia, né? Eles que têm essa preocupação. Eu até digo que
para mim, um bom poema não tem solução. Ele é sempre uma pergunta. Né? E o que me interessa é conviver com essa diversidade de autores negros produzindo no Brasil. Isso eu acho bacana. Cada um deles, daqueles que eu conheço, em relação a alguns eu tenho uma admiração muito grande, o que me interessa é acompanhar também essa produção deles e dialogar com eles. Né? Mas não na perspectiva de que eu busque, junto com outros, vamos formar um grande movimento e uma literatura negra, né? Com uma cara, com um perfil. É impossível fazer isso. Não tem. Para mim não tem como fazer isso. E geralmente essa identidade é definida pela temática. Né? Um escritor negro que fala sobre questão negra, que debate, denuncia o racismo, esse sim é um escritor negro que está dentro e se introduziu com mérito dentro dessa corrente. Isso eu acho uma bobagem. A maioria dos que fazem isso acabam fazendo proselitismo, né? E não literatura. Metáfora talvez não tenha sido Pelourinho. Na senzala isso, na senzala da literatura negra. No sentido negativo, no sentido pejorativo, né? Depreciatório. Assim. Tanto o próprio movimento que procura, um movimento geral, para colocar nessa imagem de movimento geral, tanto pesquisadores, movimentos coletivos, né? Acadêmicos, etc., tanto todas essas pessoas do bem que querem fazer essa literatura ganhar o espaço, quanto os que procuram questionar, acabam, de uma certa maneira, colocando. É uma faca de dois gumes, é uma coisa contraditória, porque, ao mesmo tempo, eu acho que, apesar desse risco, é importante se discutir e se falar de uma literatura negra. E, nesse sentido, eu fico super contente também, quando tem alguém lá que pesquisa, estuda o meu trabalho por esse viés. Eu acho maravilhoso, fico super contente também. Mas eu gosto também que eu cuido para que essa análise não seja simplista. E teve uma época e há pouco tempo mesmo, o pessoal tem um jornal Cândido lá de Paraná, que acho que é da município, da cidade de Curitiba, do município de Curitiba, eles têm um jornal. E o cara me mandou várias perguntas sobre essa questão. E aí ele destacou um comentário de uma menina que fez um trabalho, um artigo sobre um livro meu, e ela pega um trecho de um poema meu, analisa o poema e termina dizendo: esse poema do Ronald fala sobre a questão de ser mestiço no Brasil e fala sobre a situação do escravo no período. Eu li aqui, mas não é só isso. E ela simplificou o máximo, né? Essa é a questão. Quando esses pesquisadores se debruçam sobre um tipo de texto, eles já vão, como se diz em publicidade, brifados para ler isso, para fazer esse recorte, né? E aí eu fico, até eu respondi para esse cara que, olha, quando ele falou o que eu achava dessa leitura, eu falei, olha, eu achei que a professora, a pesquisadora, foi simplista e reduziu demais a dimensão as outras dimensões estéticas e de logopeia, de melopeia que estão no poema. E justamente eu acho que tu fala, o pós-tudo, digamos, essas linguagens da minoria, o rap, ou que também alguns chamam hoje em dia estão recuperando as literaturas marginais, estão recuperando esse conceito. Eu acho que elas não precisam ficar tão atentas a essa outra tradição, ou que vem da poesia concreta, que vem, né, desse universo. Eu acho que não precisa, não no sentido de que seria para elas caso elas topassem incorporar, que isso ia melhorar ou tornar a linguagem das minorias ou desses discursos minoritários mais bacana, não. Acho que é bacana ter essa diferença mesmo. E em vários momentos, várias letras, vários textos, por exemplo, de rap mesmo, para mim são muito mais foda do que qualquer outra poesia. Também gosto de dizer, para mim, o mais importante do que ler é reler. A releitura é mais legal para mim do que simplesmente ler, porque a gente lê, acumula, joga na prateleira, lê e joga na prateleira. Não, eu gosto de voltar para o livro. Né? E a literatura, eu acho, no geral, e a poesia em particular,
precisa da releitura, do leitor que volte para aquele texto diversas vezes, e não de quantidade de leitor, não de vários leitores. Então, acho que sempre vai ter uma tendência a ser um público menor, mas isso não vejo como um problema. Desde, claro, o sistema não considera isso ambiente no geral, né, o ambiente intelectual não considere isso, não mude os parâmetros, como já vem acontecendo, de que a quantidade acaba se impondo como, né, como um padrão de relevância. Se a gente continuar nessa, de fato, a poesia vai perder toda a relevância que talvez um dia ela pudesse ter. Hoje em dia todo mundo é bom poeta, todo mundo é bom escritor, e que é uma discussão interessante mesmo, porque, né, a gente tem essa sensação de que tudo é legal e não há como, parece que não há um espaço para alguém dizer, olha, acho que não. Né? E esse sujeito que diz, olha, que não, é considerado uma espécie de traidor, né, do coletivo. E eu sempre fiz, desde que comecei a escrever textos assim, mais reflexivos, né, eu sempre gostei de fazer crítica, sempre gostei. E eu fiz crítica tanto para que os meus desafetos dizem que eu escrevo para dar porrada. Eu faço as críticas, se eu leio um texto, um poema, um livro que não me agrada, porque eu vejo problemas, eu vou lá e coloco, né? Tento colocar as minhas posições, a minha opinião, os meus julgamentos da maneira mais franca possível, mantendo algum fair play, né? Mas não no sentido de querer destruir o sujeito, né? Inclusive porque a crítica é sempre provisória, ela é passageira, na verdade. O que importa é o texto. Né? Não é, eu não acredito que uma crítica vai destruir ou levantar um texto. Né? Ela é um espaço de diálogo, é uma leitura um pouco mais refinada. É uma leitura que acaba resultando num texto. Né? Mas que ele é um texto também que sofre de imprecisões, também sofre de precariedade, mas ele é só um texto. E isso que eu sempre me espantei com a repercussão desse tipo de crítica que é chamada de negativa. Né? Os autores ou ficam putos da cara, né? Ou calam, mas o pior são os seguidores, os amigos. Né? Os amigos ficam muito mais revoltados, ou os leitores, apreciadores daquele escritor que é alvo da minha crítica, esses sim que ficam muito mais indignados. Parece que eu estou dizendo, vocês são idiotas que você gosta desse cara. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Ricardo Aleixo, Edmilson Chameza Pereira, Cândido Rolim. Gosto dos textos da Cidinha, da Silva. Porto Alegre, Ricardo Silvestrini. Marco de Menezes. Alexandre Brito. Esses são os favoritos. Correu risco. O risco no sentido de deve ter outros, mas agora acho que no fundo tem uma coisa que é uma imagem, uma noção, uma tese que é até de Ferreira Goulart, que diz que a gente faz poesia porque a vida não basta. Mas eu não acredito mais nisso. A vida basta, a vida tem tudo que a gente precisa na vida, inclusive a poesia. Então não é que a vida não baste e a gente por isso faz alguma coisa, qualquer outra coisa, né? Como se isso parece dar a impressão, é aquela ideia de que a vida é breve, a arte é longa. São acho que noções românticas e idealizadoras da atividade artística, né? De colocar assim como ou até um aspecto messiânico com relação à arte. A arte vai nos salvar de alguma maneira, vai nos salvar da miséria da existência, ou vai nos salvar, vai nos redimir diante da inevitabilidade da morte. Esse tipo de coisa que eu acho que é muito século XVIII ou XIX. Né? Eu escrevo poesia porque eu gosto de fazer poesia. É simples assim, na boa. Nos anos para cá eu comecei a ver de outra maneira o trabalho com poesia. Ela não é nem a salvação, né? Ela não é o bálsamo
né, que vai mitigar as nossas dores existenciais, não é nada disso. Para mim, assim, né? Claro, tem poetas que vão morrer descabelados. De fato, alguns poetas vão dizer isso, que faz poesia como quem morre, né? Ou faz poesia para não morrer, porque o tempo não vai me destruir, mas para mim, eu faço poesia porque eu gosto de fazer poesia. Eu gosto, adoro isso. Não que seja fácil fazer, mas eu gosto de fazer. E não associo a dor também. Isso é outra coisa. Criar uma dor. A dor da criação. Se começar a me causar muita dor, eu paro de fazer. Então é isso. Porque sempre que eu tentei ler o Manuel de Barros, eu tinha a sensação, eu estou lendo um Guimarães Rosa. Essa é a sensação que eu tinha. Eu falei, então eu não vou ler. O que adianta, né? Então eu não vou ler esse cara. Se eu estou lendo um cara que, não que ele fizesse isso racionalmente, mas eu acho que ele tinha essa influência notável do texto do Guimarães Rosa. Né? Eu não consigo ver de outra maneira. Então por isso que eu não leio, eu acho chato demais. E acho chato também. Aquela coisa de falar, de barulhinho, bibibi, as pessoas adoram. Eu não gosto.